História real da vovó. Vovó revela seu maior segredo e você não vai acreditar. Era uma tarde nublada quando Clara decidiu visitar a avó, Dona Etelvina. Desde que seu avô partira, a casa parecia mais silenciosa, envolta em um mistério palpável. O ar estava carregado de saudade e segredos não revelados. Com um sorriso tímido, Clara a encontrou entre pilhas de álbuns de fotos desbotadas e cartas amareladas, que pareciam sussurrar histórias de tempos antigos. "Vamos descobrir as memórias da nossa família, vovó", disse ela, tentando quebrar a atmosfera pesada. Os olhos de Dona Etelvina brilharam ao relembrar. Elas passaram horas revirando imagens de festas, risadas e rostos desconhecidos. Mas foi ao virar uma página de um álbum que Clara notou algo diferente. Um pequeno caderno, escondido entre as folhas, como se quisesse evitar ser descoberto. Tremendo de curiosidade, abriu o diário e encontrou uma caligrafia distinta. "Meu amor. Preciso fugir", dizia a primeira linha. O Cora. O que poderia ser tão sério para sua avó? As páginas seguintes eram dedicadas a um amante misterioso, que, segundo as anotações, havia desaparecido na década de 60. As palavras pareciam pulsar com uma carga emocional que Clara nunca tinha imaginado. Dona Etelvina a observava atentamente. Uma mistura de surpresa e medo no olhar. "Vovó, quem era ele?" Clara perguntou. A voz trêmula. Dona Etelvina hesitou, e o silêncio encheu o espaço com um peso quase palpável. A jovem percebeu que ali estava um segredo familiar que poderia mudar tudo. Se a verdade fosse revelada, poderia libertar sua avó de um passado sombrio, mas também arranhar a imagem perfeita da família que sempre conhecera. Enquanto essas questões dançavam na mente de Clara, a prima ambiciosa, Tatiane, aparece do nada. Ela sempre teve a habilidade de deixar a situação mais complicada. "Imagina o escândalo, Clara! Poderíamos ganhar muito com isso!" Sussurrou maliciosa. Clara sentiu um nó na garganta. Seu instinto dizia que Tatiane não se importava com a honra da avó, mas apenas em lucrar com a dor alheia. De repente, o diário trouxe uma nova pista. Uma menção ao Café da Lua, um lugar que existia anos atrás, onde a cidade fervilhava de histórias e intrigas. Poderia ser ali que o amante tinha se esgueirado? A tensão de Clara aumentou. As pressões externas se intensificavam. Os membros da família estavam atentos, murmurando e especulando. Um misto de medo e determinação tomou conta dela. O que fazer com toda aquela verdade? Por fim, quando a noite se aproximava e a casa estava silenciosa mais uma vez, o telefone de Dona Etelvina tocou. Clara sentiu um arrepio na espinha. A avó atendeu e a expressão em seu rosto mudou instantaneamente, como se um fantasma tivesse voltado para assombrá-la. "Alô?" Sua voz soou frágil. Clara se aproximou, a respiração suspensa, enquanto aquele jogo de segredos e revelações começava. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo a garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir!
Clara estava paralisada ao ver a reação da avó. O atalho entre o passado e o presente parecia se fechar de repente, como um portão pesado que se fecha com estrondo. Dona Etelvina, com um olhar perdido na conversa ao telefone, parecia ter envelhecido em segundos. Sentiu frio na barriga. Como se uma tempestade estivesse se formando dentro dela. Quem? Pensou, enquanto seu coração disparava. Dona Etelvina terminou a chamada e, com as mãos trêmulas, colocou o celular sobre a mesa. Ela estava pálida, quase transparente. O silêncio que se seguiu foi intenso, como se o tempo tivesse parado. Clara, em seu doce desespero, decidiu perguntar de novo. Vovó, quem era ele, o amante do diário? A avó respirou fundo e uma lágrima escorreu pelo seu rosto enrugado. A confissão não veio em palavras, mas na expressão que denunciava anos de dor reprimida. Clara não era apenas um amante, era seu avô. O mundo de Clara desabou. Ela mal conseguia respirar. O quê? Como assim? A boca estava seca e os olhos se arregalaram em choque. Ele desapareceu? Como é possível que eu nunca soubesse disso? A verdade doía como uma faca afiada, cortando entrelaçamentos familiares que ela pensava serem inquebráveis. Dona Etelvina balançou a cabeça, como se cada palavra que saísse de seus lábios fosse um peso a mais sobre seus ombros. Era um amor proibido, Clara. Eu era jovem e ingênua. Quando ele se foi, minha vida se despedaçou. Eu nunca consegui contar a ninguém. Fui forçada a manter tudo em segredo. Quando ele desapareceu, eu simplesmente desisti. A revelação deixou um gosto amargo na boca de Clara. Todos aqueles anos e a imagem que ela tinha do avô agora estava desmoronando diante de seus olhos. Ela não só tinha perdido o avô, mas também uma parte dela mesma, a vida dela, a família. Tudo começava a parecer uma grande mentira. No meio desse turbilhão de emoções, uma nova sombra surgiu na sala. Tatiane, que estava ouvindo a conversa. O jeito sutil como ela apareceu era como um predador, saboreando a fraqueza de Dona Etelvina. Então é isso? Um escândalo! Como eu não pensei nisso antes? Sua voz era veneno e seus olhos brilhavam com uma ganância que não enganava mais Clara. Você não entende, Tatiane. Isso afetou a vida de todos nós, Clara gritou. Mas o tom ambicioso da prima não mudou. Se jogarmos isso na mídia, podemos ganhar muito. A sua avó pode ser famosa. Ela riu, como se a dor fosse apenas uma oportunidade de lucro. Clara sentiu a raiva queimando dentro dela. Você não se importa com nada além de si mesma, não é? A tensão na sala era palpável. Era como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Foi então que a campainha tocou e cada um na sala congelou. O instante seguinte foi uma explosão de emoções. Dona Etelvina olhou para Clara com um pavor irreconhecível. Ninguém deve abrir a porta. Ela sussurrou, enquanto o choque estancava a respiração da jovem. Mas o barulho insistiu. Clara, dividida entre a curiosidade e o medo, caminhou lentamente até a porta. Com a mão tremendo, ela abriu a porta e, ao olhar para fora, seu coração parou. Diante dela estava um homem que ela nunca tinha conhecido, mas que de alguma forma parecia tão familiar. Desculpe pelo atraso. Precisamos conversar, Clara. O passado nunca ficou realmente enterrado. A voz dele era profunda, um eco de algo que reverberava no fundo de sua memória. O que quer que ele dissesse e revelasse, Clara sabia que nunca mais seria a mesma.
A história da família estava prestes a mudar para sempre, e a verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer um imaginava. Desculpe pelo atraso. Precisamos conversar, Clara. O passado nunca ficou realmente enterrado. As palavras do homem surgiram como um trovão num céu azul, inesperadas e pesadas. Clara ficou paralisada diante daquela figura que por algum motivo lhe parecia tão familiar. Ele tinha os mesmos olhos escuros que via nos retratos de seu avô. Mas o que acabou de dizer era uma bomba que prestes a explodir. O que vê Dona Etelvina, palidamente assustada, apenas olhou para o homem como se ele fosse um fantasma do passado. Precisamos conversar sobre ele, continuou o homem, gesticulando de forma que Clara não pôde ignorar. Mas logo um grito cortou o ar, ecoando feroz como um predador. Era Tatiane. Quem é você? O que quer com a Clara e minha avó? Ela avançou, postura ameaçadora, como se intentasse protegê-las de um vilão de novela. O que eu quero é salvar vocês de mais dor, ele exclamou, elevando a voz num tom de desespero, como se tentasse quebrar muros invisíveis. Clara sentiu um nó na garganta. O que ele sabia? O que poderia ser tão devastador a ponto de elas terem que ser salvas? E então, com um movimento rápido, ele se virou para Dona Etelvina. Eu pensei que você estivesse morta. O mundo precisa saber a verdade, por mais dolorosa que seja. No olhar da avó, Clara viu um choque tão profundo que parecia moldar seu rosto. O que ele quer dizer com isso? Ela murmurou. Mas o homem não se deteve. Eu sou Miguel, o homem do diário, e eu não sumi por escolha própria. A atenção de todos se voltou para ele. A sala se tornara um palco de revelações escondidas. Clara mal podia acreditar. Mas como assim você é ele? A lembrança de seu avô agora pairava como uma sombra aterrorizante. Agora tudo girava em torno de um segredo gigante que parecia querer engolir a vida dela. Nós nos amamos, Dona Etelvina e eu. Fui forçado a ir embora. Uma vida em que não havia escolha, somente dor. As palavras dele eram lâminas afiadas, cortando o ar que existia entre eles. A avó parece paralisada. O peso do que estava sendo revelado pesava mais que todas as histórias que conhecia. Tatiane, com suas garras afiadas, não ia deixar aquilo passar. E você acha que vai entregar essa verdade de graça? O que pode nos oferecer? Ela sorriu como uma serpente esperando o momento certo para atacar. Miguel respirou fundo. Um som pesado que preenchia as lacunas entre eles. O que eu ofereço é a cura de feridas antigas. Sua avó nunca teve paz. Se você a ama, Clara, seja a voz dela. Conte a verdadeira história. Caso contrário, essas mentiras vão devorar vocês. A tensão era palpável, o ar pesado com segredos que precisavam ser expostos. Clara estava em choque. O que você quer dizer com feridas antigas? Balançando a cabeça, se sentiu novamente dividida entre a lealdade à sua avó e a curiosidade sobre esse homem que falava com tanta paixão. E então o alarme de seu celular tocou, quebrando o silêncio. Quando olhou, viu uma mensagem que fez seu coração parar. Não conte a ninguém que você está me procurando. É perigoso. Era uma mensagem de um número desconhecido, com apenas uma frase. Sua mente ficou um caos. O que significava aquilo? O que mais estava escondido sob os véus do passado? Miguel a olhou e Clara notou uma verdade nos seus olhos que a fez estremecer. Ela respirou fundo, o ar ardendo nos pulmões. Quero saber
toda a verdade. Mas, ao olhar novamente para o homem, percebeu que um turbilhão estava prestes a engolir todos. O telefone de Dona Etelvina tocou novamente e, antes que ela pudesse atender, a campainha soou uma vez mais. O coração de Clara disparou. Uma nova tensão se formou no ar e uma sensação sombria a invadiu. Quem mais poderia estar à porta? A verdade, como um furacão, estava finalmente prestes a desabrochar. E Clara não sabia se estava pronta para enfrentar a tempestade que se aproximava. Clara ficou paralisada. O impacto das palavras de Miguel reverberava em seu interior como uma onda de choque. Desejava entender, mas o turbilhão emocional tornava isso difícil. O que esse homem significava? Dona Etelvina parecia perdida em um mar de lembranças e dores. E lá estava Tatiane, com seu olhar afiado, pronta para se aproveitar da fraqueza do momento. A campainha tocou novamente, cortando a tensão no ar. Clara olhou para a porta, o coração disparando. Que poderia ser agora? O som insistente interrompeu o fluir das emoções na sala. A avó sussurrou desesperada. Ninguém abre! Mas algo dentro de Clara a empurrou a seguir em frente. A pulsação em seus ouvidos era ensurdecedora. Com um nó na garganta, ela caminhou em direção à porta. A mão dela hesitou no trinco. E se for outro segredo? Outro fantasma do passado? Finalmente, ela se decidiu e abriu a porta. O que viu a deixou em choque absoluto. Diante dela, uma mulher alta e esguia, com cabelos grisalhos que dançavam ao vento, a observava fixamente. Era Rosália, uma antiga amiga da família, mas parecia mais um espectro. Clara, a mulher disse, a voz trêmula. Eu sei quem ele é. O clima imediatamente trocou. O rosto de Miguel se contorceu em surpresa e desconfiança. Dona Etelvina, agora pálida como uma folha, deu um passo para trás. O que você está fazendo aqui, Rosália? A voz dela era um sussurro surdo. Eu tenho algo que vocês precisam saber. É sobre o passado de Miguel, e a verdade pode ser devastadora. Rosália disparou, enquanto a tensão na sala aumentava. Tatiane, no entanto, não conseguia conter a curiosidade. O que você quer dizer com isso? Miguel parecia se fechar em si mesmo, como se a presença de Rosália fosse um veneno que corroía seus sentimentos. Não escute ela, ele gritou, mas a urgência no olhar da mulher o paralisou. Clara, você não entende. A conexão do seu avô com Miguel vai muito além do que você imagina e envolve a sua mãe. A frase atingiu como uma pedra lançada em um lago calmo. Clara se virou para Miguel. A expressão dele era um misto de dor e raiva. Do que você está falando? A voz dela saiu quase como um sussurro, mal acreditando no que ouvia. Ele não só amava sua avó. Rosália continuou, sem dar chance para Miguel interromper. Ele era cúmplice em algo terrível. Sua mãe, ela não desapareceu por acaso. O chão sob os pés de Clara desapareceu. A verdade, que até então parecia uma revelação liberadora, estava prestes a se transformar em uma catástrofe. A sala, que antes pulsava com a expectativa e a voracidade da verdade, agora se tornava um campo de batalha emocional, cada um lutando para entender seu lugar. A minha mãe? O que você quer dizer? Ela estava envolvida? Clara mal aguentava o peso das palavras.
As lágrimas escorriam pelo rosto de Dona Etelvina, enquanto ela tentava assentar a tempestade em sua mente. Pare com isso, Rosália. Você não sabe do que está falando. Ela se colocou entre a amiga e Miguel, a postura defensiva gritando por proteção. Eu sei mais do que você imagina. O passado nunca ficou realmente enterrado. Rosália bradou e sua voz cortou a tensão, reverberando no coração de Clara. A verdade é que quando Miguel desapareceu, não foi porque ele quis. Foi porque sua mãe fez uma escolha que os levou a segredos que ainda nos assombram. Clara se sentiu sugada para um abismo de segredos e sombras. Ela se virou para Miguel, esperando respostas e vendo lutar contra suas próprias memórias. O olhar de choque dele era igual ao dela, como se ambos estivessem encarando uma miragem do caos. Tatiane assistia com um sorriso sombrio, pronta para aproveitar a confusão. Então, a sua mãe também tinha um amante? O tom dela era como veneno que se espalhava pelo ar, provocando reações explosivas. Não pode ser possível, Clara murmurou, as palavras soando vazias. Ela sentiu seu mundo desmoronar mais uma vez, como cartas de baralho em um jogo perdido. O que mais estava escondido embaixo da superfície? O que mais tinha sido enterrado entre as histórias da família? A pressão no ar aumentou. Clara sabia que estava à beira de algo devastador. As conexões estavam se entrelaçando em um padrão que ela não entendia, e seu coração acelerava. Olhando para todos ali, ficou claro que o passado não estava apenas voltando. Ele estava recheado de mentiras que ninguém estava pronto para enfrentar. E então, em meio a essa tempestade de emoções e verdades, Clara sentiu que a vida dela estava prestes a mudar para sempre. A última palavra de Rosália ecoou em sua cabeça. O passado nunca ficou realmente enterrado. E, ao olhar para cada um dos rostos diante dela, uma pergunta a atormentava. O que mais restava por vir? Clara estava em choque. A sala parecia girar ao seu redor, enquanto as palavras de Rosália ecoavam em sua mente. A conexão do seu avô com Miguel vai muito além do que você imagina e envolve a sua mãe. O que isso tudo significava? O que mais ela não sabia? Dona Etelvina estava paralisada, perdida em suas lembranças e dores. Era como se as cores do mundo ao seu redor tivessem desbotado. Miguel, ainda em choque, encarava Rosália. E a tensão entre eles se tornava quase palpável. Tatiane, com um sorriso cínico. Então, o que você quer dizer com isso? Que a sua mãe estava manchada por esses segredos todos? Não é isso que eu quero dizer, Rosália interrompeu, sua voz tremulando com urgência. Ela estava tentando proteger vocês, mas o passado não desaparece. Ele não é um fardo que você pode carregar sozinho. A indignação crescia dentro de Clara. Mas como você sabe disso? O que você tem a ver com tudo isso? As palavras saíram de sua boca como uma tempestade. Ela precisava entender, precisava de respostas. Eu sabia que Miguel estava vivo, mas não era seguro para mim falar. Fui ameaçada, assim como sua mãe foi ameaçada, Rosália disse, e um frio percorreu a coluna de Clara. A ideia de que sua mãe tinha vivido sob o peso de tantos segredos a deixava angustiada. Ninguém deve abrir essa porta! Dona Etelvina gritou, finalmente quebrando o silêncio que pairava na sala. Mas a campainha insistiu, ecoando como um chamado de algo que estava prestes a mudar tudo. Sem pensar, Clara se virou e olhou novamente para a porta. O peso da nova revelação a consumia. Sua mente estava um turbilhão. Mas o impulso foi mais forte. Ela abriu a porta e então o mundo dela
virou de cabeça para baixo. Um homem alto, de cabelos negros e uma aparência familiar, estava parado ali. Desculpe pelo atraso, Clara. Precisamos conversar sobre sua mãe. A voz dele vibrou como uma explosão. O coração de Clara parou. O quê? Como ele sabia sobre a mãe dela? Quem é você? Clara perguntou, sua voz saindo em um fio. O homem olhou por cima do ombro como se esperasse algo, alguém. A tensão se intensificou na sala. Pode me chamar de André? E sim, eu conheci sua mãe. Ela estava envolvida em algo muito maior do que vocês podem imaginar. A expressão de Miguel se transformou em um misto de fúria e desespero. O que você sabe sobre ela? Ele gritou, a pressão na sala se tornando insuportável. Eu sei que ela fez uma escolha. André hesitou, capturando a atenção de todos. E essa escolha custou vidas. Clara sentiu um nó na garganta. Que escolha? O que você quer dizer? A urgência crescia. Ela precisava de respostas. Na noite em que seu avô desapareceu, sua mãe estava lá. Ela tinha um plano que mudaria tudo. A revelação soou na sala como uma bomba prestes a explodir. Não! Isso não pode ser verdade! Clara sentiu seu mundo desmoronar. As peças do quebra-cabeça se espalhavam, formando um quadro que não conseguia compreender. Rosália parecia pálida, enquanto Tatiane assistia com um sorriso de satisfação. A própria ideia de que sua mãe estava envolvida em algo tão sombrio deixava Clara com raiva e confusão. Por que ela nunca me contou nada? André se aproximou, seus olhos fixos nos dela. Porque ela estava tentando proteger você de algo muito mais sombrio. E agora, você também está em perigo. A tensão era tão intensa que Clara mal conseguia respirar. Uma sirene poderia ser ouvida ao longe, enquanto o tumulto de emoções e segredos antigos continuava a girar ao redor delas. Clara sentiu que o chão estava se movendo sob os pés. O que vamos fazer agora? Era a pergunta que pairava no ar, o peso da verdade ameaçando engoli-los. E antes que alguém pudesse responder, a porta se abriu novamente. Mas agora não era apenas um homem familiar. Era alguém que Clara nunca esperava ver. E com ele, um peso ainda maior do que todos os segredos que tinham sido revelados até então. Alguém que estava prestes a mudar tudo mais uma vez. Clara estava paralisada. O homem que acabara de entrar trouxe uma onda de confusão e pavor. Ele tinha os olhos escuros que tanto lembravam seu avô. Mas agora a conexão parecia estranha, quase ameaçadora. Esperamos por você. E agora tudo muda. A voz dele cortou o ar como um fio afiado. André o encarou. A fúria em seu olhar crescia. O que você quer dizer com isso? Quem é você de verdade? A tensão era palpável e Clara sentiu o estômago embrulhar. O que mais esse homem sabia? Meu nome é Antônio, disse o homem, avançando com um ar de urgência. E eu sou? Ele hesitou, mas o olhar intenso de Miguel o encorajou. Eu sou seu pai. As palavras caíram como uma bomba. Clara sentiu o coração parar. O quê? Não pode ser! Meu pai, ele morreu! O choque a envolveu e ela olhou para Dona Etelvina, que estava em estado de choque. Morreu? Não, ele estava vivo o tempo todo, disse Antônio, a voz trêmula, mas firme. Sua mãe e eu éramos jovens, apaixonados. Havia planos, mas a vida nos levou por caminhos perigosos. Dona Etelvina parecia desabar, os olhos cheios de dor. Você deveria ter ficado longe disso, Antônio. Você não sabe os riscos. Suas palavras saíram como um grito sufocado. Clara olhou para a avó.
em busca de respostas. Por que você não me contou, vovó? Clara tinha lágrimas nos olhos. Por que ninguém disse nada sobre ele? A confusão a consumia. O que mais estavam escondendo? Era para te proteger, disse Dona Etelvina, as palavras pesadas na sala. Antônio, ele fez escolhas erradas. O passado dele era sombrio. Eu não queria que você se envolvesse nisso. Então, a porta se abriu mais uma vez, interrompendo tudo. Uma figura ficou ali, uma mulher que parecia conhecer Antônio. Desculpe pela interrupção, ela disse, e o ambiente congelou. Era a esposa de Antônio. Segurou um folder com documentos. Precisamos falar sobre a herança. Qual herança? A pergunta de Tatiane cortou o ar. O sorriso dela era de satisfação, mas Clara sentiu uma onda de raiva. Que mais estava sendo escondido? Antônio pareceu pálido. Não, isso não é o momento para isso. Sua voz agora tremia, revelando pânico. Não podemos discutir herança agora. O que temos em jogo é muito maior. Rosália, que observava em silêncio, começou a entender a gravidade da situação. O que está em jogo, Antônio? A voz dela era grave, quase um sussurro. Clara sentia os olhos dela como uma lanterna iluminando segredos obscuros. Vidas estão em perigo. Meus erros do passado. Eles têm consequências agora. Antônio disse, as mãos tremendo. E você, Clara, está no meio de tudo isso. A verdade é que a sua mãe fez uma escolha. Cuidado com quem você confia. Um silêncio mortal caiu sobre a sala. Clara estava paralisada, só conseguia ouvir o som do próprio coração. A frustração, a raiva e a dor se misturavam, tornando tudo confuso. O que você quer dizer com isso? O que você escondeu sobre minha mãe? Dona Etelvina tentou confortá-la, mas Clara estava furiosa. Essa história não acaba aqui. O que mais você não me contou? O choque e a sensação de traição eram intensos em seu peito. A verdade é que sua mãe e eu, nós fizemos um acordo! Antônio gritou, e o som ecoou como um trovão. Um acordo que se desfez em anos de segredo. A sala estava empolvorosa. Ninguém sabia como reagir. Miguel parecia desmoronar com a revelação, e a tensão crescente a deixou tensa. Estamos todos ligados por mais do que imaginamos. Agora temos que decidir o que fazer. As palavras de Antônio quase pareciam um grito de socorro. E então a campainha voltou a tocar, interrompendo a cena de revelação. Clara sentiu um arrepio. O que mais estava por vir? Quem estaria batendo a porta agora? A vida dela, que parecia estar apenas começando a se revelar, estava prestes a desmoronar novamente. Ela respirou fundo, o pensamento intenso de que tudo estava prestes a mudar mais uma vez. A campainha voltou a tocar e Clara sentiu um frio arrasar sua espinha. Cada segundo que passava parecia uma eternidade. Quem será agora? Pensou, enquanto a adrenalina disparava pelo seu corpo. Antônio estava tenso, os olhos fixos na porta, como se estivesse esperando um julgamento. Ninguém abre! Repetiu Dona Etelvina. Mas Clara não se conteve. Uma força incontrolável a empurrou a abrir a porta mais uma vez. Ao girar a maçaneta, encontrou um jovem de semblante pálido, com um olhar desesperado e um celular na mão. Desculpe, mas preciso falar com você, Clara. É urgente! Ele exclamou, parecendo prestes a desmaiar. Clara hesitou. Quem é você? O que está acontecendo? O nome é Felipe. Eu tenho algo para mostrar, ele disse, a voz falhando. É sobre a sua mãe. As palavras cortaram-a como um choque elétrico.
Meu Deus! Sussurrou, prendendo a respiração. O que você sabe dela? O que eu sei pode mudar tudo! Ele puxou um pendrive do bolso e o gesto parecia intenso, quase dramático. Os documentos que sua mãe guardou, as gravações, elas estão aqui. Ela gravou tudo! Dona Etelvina perdeu a cor. Não! Como você conseguiu isso? Gritou, e todos se viraram para ela espantados. O avô, que já havia sido espectro em suas memórias, agora parecia muito mais real com o peso das revelações. O que ela fez tem a ver com o que aconteceu à sua família. Felipe insistiu, sem olhar para os outros. Ela não era quem todos pensavam que era. Um choque profundo passou pela sala. Clara olhou para Miguel, então para Antônio. As revelações estavam jogando toda a estrutura familiar em perplexidade. Quem mais tinha segredos? Como você sabe disso? Perguntou Miguel, o olhar feroz. Felipe respirou fundo, então falou. A sua mãe me contratou para ajudá-la. Ela disse que precisava proteger sua família de um segredo que poderia destruí-los. Cada palavra dele parecia uma pedrada nas certezas construídas por anos. Clara sentiu o corpo tremer. Que segredo? O que ela estava escondendo? A mão dela estava quase trêmula ao pegar o pendrive que Felipe oferecia. A sala estava em chamas e todos os olhares estavam fixos nela. Nesse momento, a expressão de Felipe mudou. Tem mais, não é só isso. Ele piscou, como se decidisse que este fosse o momento de abrir a caixa de Pandora. Seu avô não é o que parece. A tensão cresceu como uma tempestade. O que quer dizer com isso? Dona Etelvina exigiu, as palavras soando como uma visão de tempestade. O jovem hesitou, mas então finalmente revelou. Ele fez parte de um esquema, algo muito maior, relacionado aos desaparecimentos que sua mãe investigou. Clara estava a um passo da loucura, suas pernas quase a derrubando. Mas como? Ele estava aqui nos retratos. Ele era meu avô. Uma nuvem de incredulidade a envolvia. A sala foi invadida por murmúrios e a polêmica começou a crescer. Ele não é seu avô biológico, Clara. Havia uma troca. As palavras de Felipe caíram como um trovão. Seu verdadeiro avô, ele estava vivo até hoje. E estava envolvido em tudo isso. Não! A negação explodiu em Clara. Isso não pode ser verdade! Mas algo dentro dela começou a se questionar. Começou a crer que tudo o que conhecia estava se desintegrando. O passado não fica enterrado, Clara. As mentiras sempre vêm à tona. O olhar de Felipe era intenso e determinado. Tatiane, no canto, estava radiante com a revelação. Um sorriso malicioso, como se esperasse pelo desfecho. A porta estava entreaberta e a brisa que entrava parecia empurrá-los para o desconhecido. Clara estava em uma encruzilhada. O que isso significa para mim? Para todos nós. E ali, naquele instante, a vida pareceu congelar. A segunda campainha nunca soara tão cantábrica, como um lamento de fantasmas de um passado que nunca deveria ter sido esquecido. Clara sabia que nada seria como antes. A verdade esperava por ela como uma sombra opressora, transformando toda a história que acreditava conhecer. A sala estava carregada de expectativas. E então Felipe se virou para a porta. Eles estão vindo, disse ele. O pânico subiu como uma onda. E Clara, sem saber o que esperar, respirou fundo, percebendo que a verdadeira tempestade estava apenas começando.
Clara estava paralisada. O homem que acabara de entrar trouxe uma onda de confusão e pavor. Ele tinha os olhos escuros que tanto lembravam seu avô, mas agora a conexão parecia estranha, quase ameaçadora. Esperamos por você. E agora tudo muda. A voz dele cortou o ar, como um fio afiado. André estava tenso, os olhos fixos na porta, como se estivesse esperando um julgamento. Ninguém abre, repetiu Dona Etelvina, mas Clara não se conteve. Uma força incontrolável a empurrou a abrir a porta mais uma vez. Ao girar a maçaneta, encontrou um jovem de semblante pálido, olhar desesperado, com um celular na mão. Desculpe, mas preciso falar com você, Clara. É urgente! Ele exclamou, parecendo prestes a desmaiar. Clara hesitou. Quem é você? O que está acontecendo? O nome é Felipe e eu tenho algo para mostrar, ele disse, a voz falhando. É sobre a sua mãe! As palavras cortaram-a como um choque elétrico. Meu Deus! Sussurrou, prendendo a respiração. O que você sabe dela? O que eu sei pode mudar tudo! Ele puxou um pendrive do bolso e o gesto parecia intenso, quase dramático. Os documentos que sua mãe guardou, as gravações, elas estão aqui! Ela gravou tudo! Ela revelou com seu silêncio. Não! Como você conseguiu isso? Gritou todos se voltando para ela espantados. O avô, que já fora um espectro em suas memórias, agora parecia muito mais real com o peso das revelações. O que ela fez tem a ver com o que aconteceu à sua família, Felipe insistiu, sem olhar para os outros. Ela não era quem todos pensavam que era. Um choque profundo passou pela sala. Clara olhou para Miguel, depois para Antônio. As revelações estavam jogando toda a estrutura familiar em perplexidade. Quem mais tinha segredos? Como você sabe disso? Perguntou Miguel, o olhar feroz. Felipe respirou fundo, então falou. A sua mãe me contratou para ajudá-la. Ela disse que precisava proteger sua família de um segredo que poderia destruí-los. Cada palavra dele parecia uma pedrada nas certezas construídas por anos. Clara sentiu o corpo tremer. Que segredo? O que ela estava escondendo? A mão dela estava quase trêmula ao pegar o pendrive que Felipe oferecia. A sala estava em chamas e todos os olhares estavam fixos nela. Nesse momento, a expressão de Felipe mudou. Tem mais, não é só isso. Ele piscou, como se decidisse que este fosse o momento de abrir a caixa de Pandora. Seu avô não é o que parece. A tensão cresceu como uma tempestade. O que quer dizer com isso? Dona Etelvina exigiu, as palavras soando como um aviso de tempestade. O jovem hesitou, mas então finalmente revelou. Ele fez parte de um esquema, algo muito maior, relacionado aos desaparecimentos que sua mãe investigou. Clara estava a um passo da loucura, suas pernas quase a derrubando. Mas como? Ele estava aqui nos retratos. Ele era meu avô. Uma nuvem de incredulidade a envolvia. A sala foi invadida por murmúrios e a polêmica começou a crescer. Ele não é seu avô biológico, Clara. Havia uma troca. As palavras de Felipe caíram como um trovão. Seu verdadeiro avô, ele estava vivo até hoje. Estava envolvido em tudo isso. Não. A negação explodiu em Clara. Isso não pode ser verdade. Mas algo dentro dela começou a se questionar. Começou a crer que tudo o que conhecia estava se desintegrando. O passado não fica enterrado, Clara. As mentiras sempre vêm à tona.
O olhar de Felipe era intenso e determinado. Tatiane no canto estava radiante com a revelação, um sorriso malicioso, como se esperasse pelo desfecho. A porta estava entreaberta e a brisa que entrava parecia empurrá-los para o desconhecido. Clara estava em uma encruzilhada. O que isso significa para mim, para todos nós? E então, em um instante, tudo mudou. A campainha voltou a tocar, mas dessa vez fora uma batida forte e insistente, como se algo ou alguém estivesse determinado a entrar. O pânico floresceu. Clara se virou e olhou para a porta, seu coração acelerando. Antes que alguém pudesse protestar, antes que Dona Etelvina pudesse gritar para não abrir novamente, Clara girou a maçaneta e puxou a porta. O que viu a fez estremecer. Um grupo de pessoas, todas com expressões graves, e entre elas a policial Deside. Clara, você precisa vir conosco. Temos informações sobre sua mãe e sobre o que você não sabe. O ar ficou pesado. As palavras dela eram como um eco, ameaçadoras e intrigantes. O que mais estava à espreita? A vida de Clara, que parecia já cheia de mistérios, estava prestes a desabar em uma nova onda de revelações. Com um nó na garganta, Clara se perguntou: o que mais eu não sei? O que vão me dizer agora? Clara estava paralisada. A policial Deside tinha aparecido atrás da porta, trazendo uma nova onda de ansiedade. Clara, você precisa vir conosco. Temos informações sobre sua mãe e sobre o que você não sabe. A voz dela tinha uma urgência que fazia o coração de Clara acelerar. O que poderia ser tão sério? Informações? Clara repetiu, seus olhos arregalados em expectativa. As revelações já tinham sido demais para um só dia. Sobre a minha mãe? O clima na sala ficou pesado, como se a verdade estivesse prestes a desabar sobre eles. Sim, Deside confirmou, sua expressão grave. Mas não aqui. É mais seguro no departamento. Clara olhou para os rostos ao seu redor. Dona Etelvina estava pálida. Miguel parecia absolutamente confuso. E Tatiane, com um sorriso cruel, observava como se a situação fosse um espetáculo. Por que eu deveria confiar em você? Clara disse, com a voz trêmula de raiva e desconfiança. Porque é a única forma de proteger sua família. O que ocorreu anos atrás está se repetindo. E sua mãe estava no meio disso. Aquelas palavras cortaram Clara, como se um gato tivesse arranhado sua alma. Vocês estão em perigo. Antes que Clara pudesse responder, Felipe, o jovem que tinha trazido o pendrive, avançou. Eu quero ir também. A sua mãe merece ser lembrada. E precisamos entender o que estava realmente acontecendo. Sua voz tremia, mas havia uma determinação nos olhos dele. Um barulho forte ecoou do lado de fora, interrompendo a tensão. Era como se alguém estivesse batendo com força na porta. O coração de Clara disparou. O que foi isso? Perguntou, sem saber se queria ouvir a resposta. A expressão da policial se endureceu. Não sei, mas pode ser perigoso. E antes que alguém pudesse reagir, ela se virou e gritou: fiquem atrás de mim! A porta não pode ser aberta! Mas já era tarde demais. A porta foi aberta com um empurrão e um grupo de homens encapuzados irrompeu na sala, com expressões ferozes e olhares afiados como facas.
O instinto de sobrevivência disparou em Clara, seu corpo paralisado, enquanto a adrenalina a fazia vibrar. "O que vocês querem?" gritou a policial, já pronta para o confronto. "Nós viemos buscar o que é nosso." Um deles rosnou, seu tom preenchido de ameaças. "Não podemos deixar que a verdade venha à tona." Pânico se espalhou como fogo sobre um campo seco. Miguel voou para a frente, tentando proteger Dona Etelvina. "Você não vai machucar ninguém!" ele gritou. Mas a situação era caótica. Enquanto isso, Clara se sentia sobrecarregada. A sala estava cheia de gritos e confusão, e ela precisava agir. Então, do nada, a realidade que conhecia começou a se quebrar como um espelho estilhaçado. Luiz, o homem que apareceu antes e que havia se identificado como seu pai, deu um passo à frente. Clara nunca tinha realmente olhado nos olhos dele. "Você não pode levar nada. A verdade precisa ser liberada." As palavras de Luiz eram cheias de emoção, mas o que ela não esperava era o que ele fez a seguir. Ele começou a se despir da máscara que encobria seu rosto. Com a remoção, Clara ficou paralisada em choque. Era outro homem que emergia debaixo da primeira camada, como se fosse um fantasma saindo de sua prisão. "Eu sou seu verdadeiro pai, Clara." A revelação ressoou na sala, pesando como uma montanha. O homem que ela conhecia não era quem dizia ser. "Sua mãe nunca me contou. Eu achei que tivesse perdido tudo, mas agora a verdade ameaça nossas vidas." Clara sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O que isso significava? Quem era ele realmente? E o que havia acontecido com sua mãe? Os homens encapuzados começaram a avançar enquanto a confusão dominava a sala. "A verdade precisa vir à tona." Luiz gritou de novo, mas suas palavras estavam perdidas na balbúrdia. "Corre para a porta com os homens de olhos agudos, prontos para tudo." E Clara não sabia o que fazer. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo novamente. Ela precisaria decidir se lutava ou se entregava aos segredos da família. Estava no meio de uma tempestade e a verdade ainda estava distante, flutuando como uma sombra à espreita. A pergunta que pairava no ar era: até onde ela estava disposta a ir para descobrir o que realmente aconteceu? Clara estava em estado de choque. O que estava acontecendo? Os homens encapuzados cercavam a sala. E agora, além do grito de Luiz sobre ser seu verdadeiro pai, ela não sabia quem mais poderia confiar. A adrenalina pulsava em seu corpo e o medo a envolvia como um manto pesado. "A verdade! Todos querem a verdade!" pensou, incapaz de processar a ideia de que sua vida havia sido construída sobre mentiras. "Calem a boca! Isso não é lugar para discussões!" gritou Deside. A policial, enquanto se posicionava como um escudo entre Clara e os invasores. O clima estava elétrico. Clara queria gritar, queria correr, mas a sala parecia um labirinto de segredos, onde cada canto trazia mais dor. "Nós estamos aqui pela verdade, e você não pode esconder isso por mais tempo!" Um dos encapuzados gritou em resposta a Luiz. A tensão crescia e a possibilidade de um confronto iminente pairava no ar. Clara olhou em volta. Dona Etelvina estava em pé, as mãos trêmulas ao lado do corpo, enquanto Tatiane observava com um olhar ansioso. Um sorriso malicioso quase se manifestando em seu rosto. "Isso vai ser um show e tanto!"
pensou Clara, mas a raiva e o desespero a impediram de se perder em pensamentos fúteis. Luís, o que está acontecendo? Você sabe mais do que está dizendo. Clara gritou, a voz se quebrando. Os olhos dele, antes tão seguros, agora pareciam cheios de lágrimas. Ele realmente se importava. Eu não queria te colocar em perigo, Clara. O passado não é um lugar seguro. Antes que pudesse digerir tudo isso, um dos homens encapuzados avançou. E tudo aconteceu tão rápido. Fuja, Clara! Gritou Déside, empurrando-a para trás. Em um movimento rápido, ela conseguiu puxar os braços de Luís e Felipe, arrastando-os para fora da linha de fogo. O barulho da confusão aumentou. Gritos, confrontos, empurrões. O caos dominou a sala e Clara viu a oportunidade de escapar. Vem comigo! Gritou enquanto puxava Felipe e Luís para o corredor. Eles saíram da sala e o ar fresco a atingiu. Mas não havia descanso. A luta estava longe de acabar. Correram pelo corredor até que alcançaram uma saída lateral. No caminho, Clara olhava para trás, vislumbrando a sombra dos encapuzados ainda o seguindo. O que fazemos agora? Felipe perguntava, ofegante. Precisamos chegar ao estacionamento. Precisamos de ajuda. Clara estava em modo de sobrevivência. O que acontecia com a sua família? Mas elas precisavam de respostas. Ao chegarem ao estacionamento, viram Déside saindo da porta principal, ainda lutando contra os invasores. Vão! Eu cuido disso, disse ela, enquanto lutava com bravura. Clara hesitou, mas uma parte dela sabia que deveriam seguir em frente. Entraram no carro e Luís rapidamente girou a chave na ignição. O motor roncou e a adrenalina disparou quando eles partiram. O coração de Clara batia acelerado. Estava fugindo de seu passado, mas se sentia puxada a enfrentá-lo. Para onde vamos? Felipe perguntou, ainda em choque. Não sei. Precisamos descobrir a verdade sobre a minha mãe. Sobre tudo isso, Clara respondeu, a determinação tomando conta dela. Mas então uma pergunta surgiu. Poderia confiar em Luís? Ela mal o conhecia. Mas ele também parecia perdido, como se estivesse tentando entender o que havia acontecido por tantos anos. Vou encontrar minha mãe e vou descobrir a verdade, Clara pensou. Chegando a um local tranquilo, Miguel finalmente falou. Clara, precisamos enfrentá-los. Não podemos continuar fugindo. O olhar dele era sério, cheio de determinação. Se todos estão atrás de nós, talvez a melhor defesa seja contar a verdade. Clara olhou ao redor, percebendo que eles estavam em um ponto de não retorno. Quero saber a verdade. Venha o que vier. O ar ressoou. Enquanto a noite caía, Clara sentiu um novo sentimento dentro de si. A incerteza ainda existia. Mas agora havia esperança. Afinal, o que quer que viesse, eles enfrentariam juntos. Enquanto a cena mudava de foco, notando um brilho no horizonte, Clara não poderia prever o que estava prestes a acontecer. Um novo mistério surgiria. Suas vidas estavam prestes a mudar novamente. E então te pergunto, você realmente está preparado para descobrir o que vem a seguir? Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. E não se esqueça de esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo e apoiar nosso canal. Comente e compartilhe suas reações e teorias sobre esse final intenso. Esse é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho misterioso. Vamos juntos desvendar o que está por vir!